o aluno conseguiu trancar a porta da sala. A professora foi agarrada pelos cabelos e obrigada a sentar no colo desse aluno em cima da mesa. O adolescente de 15 anos de idade, de 1,84 m de altura e de porte físico avantajado, conseguiu beijar a professora de educação física, mas ele decidiu parar quando foi avisado que tudo estava sendo monitorado pelas câmeras de segurança. Tem o meu jargão, ele já existe. Acho que não precisa na parte final do jargão. O primeiro e por muito tempo, né? Qual é o seu jargão mesmo? Prendeu, matou. Acho que esse moleque tinha que Repete. ficar prendeu, matou. Matar não, né? Mas prender por muito tempo esse vagabundo, que pra mim ele tava tentando estuprar ela, né? Vamos ser honestos. Era isso. Vejam a Se ausência. tivesse câmera, teria estuprado. Ele teria estuprado se não tivesse câmera. Então, assim, esse cara tinha que estar preso por, né, tome-lhe 15... Esse cara tem que ter a vida dele ferrada. Ah, a vida dele ferrada, cara. Que coisa bizarra. Que coisa bizarra. Agora é muito louco porque é quando os mundos colidem ali pra esquerda, né? Que aí o abolicionismo penal se choca com a causa dos professores. Pô, tem agora uma mulher foi abusada por um menor e ela era professora, mas eu preciso defender o menor. Gente, que tal vocês só falarem, vamos punir menor? Vamos punir. Esse menor ele tinha total noção do que ele estava fazendo. Ele sabia o que ele estava. Ele sabia que ele precisava fazer o uso da violência para fazer aquilo. Ele sabia que a satisfação do seu desejo sexual seria obtida através do uso da violência. Uma criança Então, ainda. ele precisava. É uma criança com seu 1,84 m. Ele, né, precisava ali satisfazer, então ele ia fazer o uso da violência. E ele precisa ser punido por isso. Muito punido. Muito punido. Um Vicente falou, pé de meia. Provavelmente, né, já, acho que com 15 anos ele não recebe, mas já ele estaria recebendo um pé. Já ele recebe o pé de meia. Quem disse que vão evitar ele? Não. É grotesco. O Paulo Cruz fala muito disso. Uma das coisas que eu acho, né, eu sou nem um pouco libertário nessas coisas. Escola precisa ser sobre autoridade. Escola precisa ser. Tem que ter coisas interativas. Eu tava vendo umas escolas na China, Riso. Você chegou a ver? Tem um vídeo viral de uma escola na China ensinando tudo pra criança. A criança tem aula? Tem. Mas a criança aprende a costurar. A criança aprende a arrumar a escola, a consertar as coisas da escola. A criança aprende coisas claras, simples e funcionais de dia a dia de vida, que ajudam desde a coordenação motora, a lidar, sabe, como é que arruma, como é que liga uma panela de pressão, como costura não sei o que, como bate uma laje. As crianças aprendem a bater laje na China. E essas crianças viram engenheiros e tal. Pô, né? Todas essas coisas tem que ter na escola. Isso é aprendizado, isso é lúdico, isso é divertido. Agora, uma coisa que em qualquer caso tem que ter é o restabelecimento da autoridade do professor. E a autoridade tem que ser bem clara, especialmente quando a gente fala de adolescentes, gente cheia de hormônio. Gente cheia de hormônio precisa de gente com muito controle. Vigiar e punir. Muito duro. Tem que ser. Sem grandes ficções. Eu vejo alguns esquerdistas que falam assim, a direita fala que quer para mais pobres, né, uma escola autoritária, mas matriculam seus filhos nessas escolas tipo Waldorf. Não, é um ou outro que matriculam os filhos nessas escolas com esses ensinos aí. É um ou outro rico. A maior parte das escolas particulares, elas tentam enfiar ali doutrina e tal, e vai que vai. Você vai pegar o Bandeirantes, que é uma escola, por mais que eles, não, vendo isso, aquilo, deu um negocinho woke, vai estudar pra caramba. Bandeirantes é escola dificílima. Eu estudei num colégio caríssimo aqui de São Paulo, no colegial. E era muito duro, se eu falasse merda, tava ferrado. Então, é uma ou outra que tem esse ensino, e é uma bosta. Eu digo isso porque já vi crianças que foram, não, botei nessa escola aqui, e os pais se arrependem na hora. Tem dificuldade de aprendizado. Entendeu? Então o ponto é, se o rico tá tomando uma ideia ruim com métodos de ensino alternativo pros seus filhos, isso significa que a gente tem que dar esse método ruim pro pobre. Vamos dar autoridade, vamos ensinar as coisas certas, direitinho, vamos fazer o básico muito bem feito. É isso, uma autoridade, porque essa animalização, essa bestialização tá rolando. Não adianta a gente fingir que não tá. O Paulo Cruz tá com um canal, cara, o canal do Paulo Cruz tá falando, ele tem uma série sobre educação que tá monumental, recomendo a todos que assistam. E muitos professores, não é um ou outro, eu tô falando centenas de professores, né, estão indo lá, estão compartilhando as experiências. Cara, eu tô desistindo do magistério. Não, eu só tô indo porque, putz, eu já trabalho, é uma vergonha. Virou praticamente um muro das lamentações de professores sérios que... Entra num vídeo aí do Paulo Cruz que fala de educação, você vai ver nos comentários ali. Estagiário no ensino médio. Já trabalhei em escola e posso dizer que é muito difícil, pode descer.
Oi, professor. Olha aí, também sou professora da rede de ensino público. Você vai pegando os comentários, você vai ver inúmeros. E, cara, as reclamações são muito parecidas. Esse novo currículo do ensino médio, que supostamente dá liberdade para o aluno montar o currículo dele. O aluno chega lá com déficit de aprendizado bizarro no ensino médio. Não sabe fazer equação direito, escrevendo tudo errado, com um português completamente deficiente. Aí ele chega lá, não, agora eu vou fazer um currículo que eu vou misturar agora a minha geografia com a minha matemática e vou aprender. Ele não vai pensar nada, ele chegou todo deficiente. Esse cara precisa ter aula de reforço para aprender a escrever, para ele saber como, assim, montar um texto minimamente coerente, para conseguir ler direito. Assim, matemática e português, o básico, cara, não sai. Eu não vou falar o nome de um governador. Eu tive uma reunião com um governador ano passado. E o cara tava vendo, tá vendo esses currículos, tem gente colocando isso, aquilo. Falou, o problema, se a gente for olhar direitinho, tem um problema muito grave de português e matemática, né? Se a gente resolver já pro português e matemática é muita coisa. Vocês entendem isso? A coisa tá nesse nível. Ok. Teve um episódio, um podcast que eu fiz com o professor Lucelmo, que ele é pesquisador em educação baseada em evidências. E teve uma coisa que eu achei muito interessante sobre controle e disciplina na sala de aula, que foi o seguinte, algo simples, barato e que funcionou. Então, basicamente, os alunos mais indisciplinados, logo que eles chegavam na sala de aula, eles passavam antes na diretoria, diziam, cheguei. E o diretor marcava, ok, fulano de tal chegou. Terminava a aula, ele passava de novo na diretoria e dizia, tô indo embora. Pronto. Isso já reduzia consideravelmente o nível de indisciplina e de desordem em sala de aula. Só dele falar que cheguei e fui embora? Exatamente. Porque é como se ele estivesse se apresentando formalmente ali. Eu acredito que sim. Então gerava um senso de comprometimento, talvez, ou até mesmo um senso de importância, de que eles são importantes, eu existo. Exatamente. Então veja que é algo muito barato, muito simples de ser feito e é eficiente. Sim. Isso é baseado em evidência, entendeu? Então, às vezes, a gente pode também resolver certas situações com meios, com métodos que são muito mais simples do que a gente imagina. Uhum. Enfim. Isso é legal mesmo. O ponto central hoje é o seguinte, essa é uma coisa tão largada as traças. E eu fiquei muito surpreso com as discussões no canal do Paulo, porque a gente vê que em qualquer lugar, em qualquer área, tudo aquilo que às vezes a gente acha, todos os professores do ensino público são filiados lá à POSP e estão cagando. Não tem gente boa perdida aí falando, cara, em todos os lugares. O que é muito bom, que você percebe que tem salvação. Quando eu soube, lá, pela turma do Sacani, que os eventos dele, de feira de ciências, lotam com crianças de escola pública, e que, na verdade, tinha que ter mais disso, né? Pô, eu vou encontrar o Sacani. A quantidade de crianças de escola pública querendo encontrar o Sacani, você fala, pô, calma aí. Vamos sair um pouco das generalizações, das simplificações, tipo, todas as crianças da escola pública estão querendo rebolar igual a Anitta. Calma aí, não é isso. Então, a semente da salvação tá lá, né? O que é desesperador é que a gente vê que há um processo de desconstrução, um processo de desfacelamento institucional, de todas as áreas que importam, e você não tem meios de ação para resolver. Porque também o Estado brasileiro ficou tão amarrado, que você não consegue fazer nada. Igual eu falo, por exemplo, hoje o único meio de se enfrentar o crime no Brasil, na prática, vai ser decretando uma guerra. Você vai precisar decretar uma guerra. Porque o Poder Executivo não dispõe hoje de meios. Eventualmente, o Kim tá passando um monte de projeto sobre segurança pública na Câmara dos Deputados. Eventualmente alguma coisa vai ser barrada no STF. Ou já o STF solta um despacho em cima de um processo que algum vagabundo do PSOL entra. Aí vai lá e aquele despacho normatiza um determinado tema. É igual aquele negócio que é o negócio das favelas, esqueci o nome lá. DPF. A DPF das favelas. Como é que pode um procedimento que é o executivo que toca ser determinado pelo judiciário? É um receituário de como fazer, tocado pelo judiciário. Então, você fica amarrado. Imagina como um professor fica amarrado, como uma secretaria de educação, como um governador fica amarrado. Definitivamente, essas amarras foram construídas no nosso sistema republicano. Elas têm que cair. Assim, um presidente precisa ter mais poder. O poder executivo tem que ter muito mais poder do que ele tem. Mas muito mais poder que tem. E essa é a real. Porque o Brasil hoje ele é administrado por um misto de judiciário, legislativo e um pouquinho executivo.
O legislativo hoje, ele fica com os investimentos através de emenda, o que não tem nenhum sentido. O legislativo administrar o valor do investimento com emenda. O judiciário toca as grandes questões nacionais. O executivo fica lá executando uma máquina amorfa. No fundo, a máquina vai seguindo normativas, decisões tomadas pelos outros poderes. Então o presidente não serve para P nenhuma. A diferença, eu tava falando, né, eu preciso sempre tava num grupo que eu tenho com o Orlando, com uma galera excelente, galera que escreve na Valete, produz relatório, trabalha no Livro Amarelo, sobre a origem do Brasil, assim, e o Brasil não foi império à toa, né, eu nunca tinha tido esse insight. O Brasil foi, o Bonifácio pensou o Brasil como um império, porque o que é um império além de um poder central que administra várias nações diferentes? O Brasil são várias nações diferentes em uma. E todo estado de natureza imperial concentra, de alguma maneira, o poder no executivo. Você precisa concentrar, para você ter meios de ação para lidar com regiões, com culturas completamente diferentes. O Brasil, até pelo tamanho do território e pela natureza muito diferente das regiões, e não dá para falar, por mais que a gente fale português e coma arroz e feijão em todo o território nacional, não dá para falar que o Rio Grande do Sul é parecido com Roraima. Até dá um pouquinho, tá? Que foi muito gaúcho pra lá, mas não dá pra falar que é parecido com Maranhão. Definitivamente, por exemplo, Piauí, São Paulo não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. É um ritmo de vida, de trabalho diferente, são culturas completamente diferentes. Não dá, então assim, o Brasil ele tem uma natureza que é imperial. E acho que isso, né, isso não tá resolvido. A gente tá adotando, sei lá, um tipo de organização política que, sei lá, que funcionaria talvez mais inspirada no modelo suíço, que tem democracia direta, e com um lugar de, né, projeção continental. Vê a Rússia, né? Sei lá, não tô falando que a democracia tem que acabar, mas tô falando que o poder executivo tem que ter mais meios de ação. Definitivamente tem que ter mais meios de ação. Porque a morte do Brasil, se vocês olharem direitinho, ela se dá muito menos por uma série de decisões ruins, colossalmente ruins que o executivo toma, mas ela é um conjunto de inoperâncias, de ficar empurrando pra frente. Porque você tá tão amarrado no nosso modelo, aí tem centão, tem todas aquelas coisas, tão amarrado que as coisas vão indo como elas estão. Elas vão indo, elas estão permanentemente num contínuo ruim. E aí esse contínuo vai colapsando porque não dá. Então, não é que assim o SUS, uma série de decisões horríveis são tomadas. É que a coisa vai indo, vai indo, vai indo. Aí, sabe, as aposentadorias se acumulam, falhas de processo em todos os lados. Educação, mesma coisa. Os militares, mesma coisa. Não, a gente tá aqui discutindo. Acho que o tal do Gripen... A gente tem um ou outro Gripen já, né, Rizzo? Nem sei se tá... Sim. Mas é um ou outro. A discussão do Gripen, galera, eu tava no colégio. A discussão sobre... a gente vai pegar o Gripen, a gente vai pegar o Sukhoi. Tinha o Gripen, o Sukhoi, tinha um francês, um Mirage, e um... não sei se era o F-16 ou F-22. Tinha uma concorrência com 4 aviões. Eu era, né, gostava de histórias militares, adorava qual avião é melhor. E eu achava legal o sueco, eu já tinha meus idealismos suecos já desde aquela época. E eu... pô, o Gripen vai ganhar. Mas assim, é muito tempo. É o Rafale, isso, Rafale. O pessoal lembrou, era o Rafale, o Gripen, F-16 e o Sukhoi, né? F-18? Então, F-18 Hornet, Rafale, Sukhoi e o Gripen. Então, galera, e tá chegando agora, imagina, então todas as nossas coisas, elas vão sendo empurradas, então a gente não consegue tocar nada. Pra gente resolver os problemas do Brasil, a gente vai precisar de um governo que tenha meios de ação, né, mais impactantes, né? Você vai precisar fazer uma revolução institucional no Brasil. E se vocês olharem com carinho, não é isso que foi proposto pelo Trump, não é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Toda essa discussão que a gente está falando sobre uma hipertrofia do poder executivo nos Estados Unidos, uma necessidade de reeditar o que o Roosevelt fez, o que o Lincoln fez, o que o Hamilton fez, né? Esses três são sempre citados como CEOs que a América já teve, né? Pessoas que tiveram um impacto profundo na gestão política dos Estados Unidos. Essa nova direita, inspirada aí pelo Curtis Yarvin e tal, fala muito disso e falam de fazer o Trump essa espécie de CEO da América. Tem uma hipertrofia no poder executivo. Por quê? Porque, como você percebe, né, o sistema republicano da tripartição dos poderes, aí patrimonialismo, acumulação de poder para microsetores, gente invisível não eleita que fica cuidando dos seus próprios interesses, tudo isso vai criando uma máquina que ela é pouco funcional. E aí, curiosamente, você percebe que a máquina chinesa, por mais que ela seja gigante, herdeira de uma tradição confuciana antiga, ela é mais ágil para tomar decisões e mais azeitada. Mesmo tô falando
de um país que eternamente foi uma burocracia. A China, acima de tudo, foi uma burocracia por séculos a fio, milênios a fio. E eles são mais ágeis. Porque assim, eu tô falando de um país que é muito grande. Agora é o segundo país mais populoso do mundo, né? E que assim, é uma estrutura mastodôntica. Essa estrutura mastodôntica é mais ágil que a americana, que é menor e tal. Né? Muito louco. O Lucas Machado falou, outorgar uma nova constituição. Talvez seja o caso. O ponto é, não dá para administrar um país e resolver os problemas urgentes do Brasil aguardando que, sei lá, o deputado Zezinho do Centrão vai tomar uma decisão republicana. Ó, precisamos alterar aqui, a gente precisa dar mais força pros professores, a gente precisa resolver o problema educacional no Brasil urgente, tá? Eles, não, calma aí, vamos resolver em 30 anos, postega, essa votação vai tirar meu eleitor. Mano, o Zezinho não tem que ter uma opinião, cara. O Zezinho não pode ser deputado. A coisa já começa que o Zezinho comprou voto pra estar lá, o Zezinho não tinha que estar lá. Então, dado que assim é meio consenso, as pessoas que têm inteligência no Brasil, a gente sabe que a democracia no Brasil elege um monte de Zezinho, um monte de Edinaldo, vamos dar um exemplo, um monte de Edinaldo, que tá basicamente lá, cadê as puta? É um monte de Edinaldo. Então a gente botou um monte de Edinaldo no Congresso, pra gente fingir que temos uma democracia. Então é um monte de Edinaldo lá, Edinaldando, aqui ó, bota a foto, tamo aí ó, esse cara tem que deliberar sobre os números que nós temos, sobre o Provão, sobre o IDEB, o ranking do IDEB, sobre o Enem. Esse cara, ele só tá preocupado em que horas chegam as putas. Ele só tá preocupado com isso. Como é que chegou? Chegou a emenda aí? Destinaram a emenda pro meu prefeito? Destinaram aí? Emenda chegou? Cadê as putas? Esse cara, que é isso só? Esse cara não tá preocupado, puta que pariu, como você vai combater de vez? Esse cara não tá preocupado com isso, cara. Esse cara quer saber se a emenda chegou e cadê as putas? Só. E esse cara é tipo 65% aí do Congresso Nacional.